Você está assistindo a série Como Ter Sucesso e Ser Feliz, no canal Bem-Estar Espiritual. Este é o 5º episódio de uma série com 5 partes. Antes de ver esse vídeo, veja os vídeos anteriores para que você consiga acessar todo o conhecimento deste curso. Clique no card acima e acesse a playlist. Esse curso mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, e certamente irá mudar a sua. Neste 5º episódio, você irá aprender como realizar suas metas, como aprender com os problemas, como chegar ao destino. Assista aos vídeos, pratique os exercícios e me conte, aqui nos comentários, daqui a 6 meses, o que mudou em sua vida. Agora vamos ao vídeo, com os ensinamentos do brilhante Dr. Lair Ribeiro. No final do vídeo, eu tenho uma surpresa, um presente para você, que nos acompanhou até agora. Bem-estar espiritual, vamos crescer juntos! Realizando suas metas. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então manda seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isto, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então, primeiro tem que ser sua. Se está fazendo o que você gosta, se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você vale a pena você brigar por elas, porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer. Quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai. Todo mundo sabe disso, menos você. Por quê? Quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Ah, eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Uma vez eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim, eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano. Eu falei, quanto você tem? Ele falou, não sei. 2 semanas depois ele me liga, você não vai acreditar. Eu sou o meio que eu tinha no banco, eu tenho $55 mil. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim, Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento, meu amigo? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, isso apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica.
A sua meta tem que ser específica, ela tem que ser datada, você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser, você liga para mim e diz assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto de onde você está, onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo, quais são as suas qualidades. Põe uma meta que seja significativa, ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar 5 dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar 5 dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar 2 metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar 5 dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse, às vezes uma meta que você tinha, você fala, não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta, hoje eu não quero mais. Às vezes você trabalha anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais, e quando termina, e aí? E agora? Ah, eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás, porque os seus valores mudam, os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram, os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também que fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em 1 ano, 2, 5, 10, não. É o contrário. É o que você quer em 10 anos, o que você quer em 5, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Para eu estar lá daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5? Para estar lá daqui 5, onde que eu tenho que estar daqui 1? Para estar lá daqui 1, onde que eu tenho que estar e assim por diante. Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente, nos 10 anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá, do que daqui para lá. Então, com essas características que eu acabei de lhe apresentar, eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes seguidas para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Uma coisa tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? 20% mais feliz esse ano do que ano passado? Pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando? Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto, tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade você não precisa de etapa. Você pode ficar feliz agora. Então meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isto, e eu criei um mnemônico chamado Pode-se Crer, que ajuda você a relembrar todos esses tópicos que nós só acabamos de discutir. Quando você começa a trabalhar com isto, e na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar numa velocidade enorme. Você quer um carro? Tá bom. Que marca? Que cor? Como que é o painel? Como que é o estufamento? E etc. No momento que você começa com mais detalhes, no processo cibernético, isso se manifesta de uma forma diferente. Paradigma, eis a questão. O que conta não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Posso ter 2 indivíduos que vieram da mesma família. Um acha que a infância foi uma maravilha, o outro acha que foi um inferno. Não é verdade? Então, o que conta não é a sua experiência, é como você reage à experiência que você tem. E essa percepção é a sua atitude. A sua atitude determina isso. Então nós temos uma atitude do indivíduo que eu
Otimista é uma atitude do indivíduo que é pessimista. Eu sempre digo o seguinte: otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. E o modo de você mudar essa atitude, que vai determinar a sua altitude na vida, depende muito do modo como você percebe o mundo. Depende muito do que nós chamamos de paradigmas. Ou seja, a percepção que você tem do mundo. A coisa é percebida. O paradigma está para nós igual a água está para o peixe. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água. Porque só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água. Porque o nosso cérebro conhece por comparação, conhece por analogia. Então, se ele não sabe o que não é água, ele não sabe que ele vive na água. Se você não está vivendo num paradigma diferente, você não sabe que você vive num paradigma. E aquele paradigma determina o que é possível e o que é impossível na sua vida. E o paradigma, de um modo geral, está ligado com um paradoxo. Quando você depara com um paradoxo, é hora de mudar o paradigma. Niels Bohr, que é um físico dinamarquês que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura do átomo, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: que bom que nós encontramos um paradoxo. É sinal que nós estamos prestes a descobrir um novo paradigma. Quando a situação se torna paradoxal, o único jeito que você tem é criar novos paradigmas. E os paradigmas vão se tornando obsoletos. Essa que é a realidade. Então, na época das carruagens, ganhava dinheiro quem fabricava carruagem, quem fabricava roda de carruagem. Depois que o Henry Ford introduziu o modelo T, todo mundo passou a andar de carro, não adianta você fabricar roda de carruagem mais. Hoje você tem que fabricar pneu, é verdade? Porque houve uma mudança no paradigma. E isso aí vai determinar o modo como você vive. Vou dar um exemplo muito simples. Houve uma época que o mundo era chato. Até que Nicolau Copérnico matematicamente provou que o mundo era redondo, e Cristóvão Colombo comprovou. Quando o mundo era chato, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo num mundo chato. Quando o paradigma é do mundo redondo, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na sua vida, com a mudança de paradigma, passa a ser possível. Mas só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. A Suíça dominou o mundo de relógios durante muito tempo. Quando o relógio eletrônico, que provavelmente você está usando aí no seu pulso, foi inventado, houve um grande problema na Suíça, porque quem inventou o relógio eletrônico não foram os japoneses, nem tampouco os americanos, foi um suíço. Mas quando o suíço apresentou aquele relógio, que não tinha corda, que não tinha mola mestre, que não tinha rubi, eles disseram: isso não é relógio, guarde isso. E os japoneses, a Seiko, e os americanos, a Texas Instruments, lançaram e tomaram conta do mercado. Os suíços, que dominavam o mundo de relógios, tinham 90% do lucro de relógios no mundo, chegaram a 15%. Eles tinham 65 mil funcionários, chegaram a 15 mil, tiveram que mandar 50 mil relojoeiros embora. Ficaram desempregados, porque houve uma mudança de paradigma. Na sua vida, se você examinar, você vai ver que muitos paradigmas estão mudando. E se você não acompanhar com essa mudança, você vai ficando para trás. E o paradigma determina a sua atitude, porque você nunca vai saber se é sorte ou se é azar, dependendo do que vem depois. Sorte ou azar, o tempo dirá. Se eu chego num cassino, você está jogando, você está ganhando $1 milhão, e você diz para mim assim: ganhei $1 milhão, eu pergunto: você já parou de jogar? Você diz não. Então, você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas da mesa. E aqui na nossa vida, nós tiramos as fichas da mesa quando nós morremos, quando nós transcendemos, quando nós mudamos o nosso endereço cósmico. Essa que é a verdade. Só aí que nós tiramos a ficha da mesa. Porque às vezes uma coisa que parece azar é sorte. Parece sorte é azar. O tempo dirá. Então, por isso que essa atitude positiva, de você estar sempre vendo os dois lados da coisa, é muito importante. Nós vamos discutir em segmentos futuros desse vídeo a importância dos problemas. E continua a aplicabilidade desse processo de atitude. Então, o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. E todas as vezes que você mudar o paradigma, você não quer mudar, porque mudando você está declarando que você está obsoleto. Você está começando de novo. E toda vez que você começa de novo, você tem que voltar a estaca zero.
Os suíços, quando finalmente se deram conta que tinham que entrar no mercado do relógio eletrônico, eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e americanos. Todo aquele know-how que eles tinham de implantar mola mestre, rubi e etc., não serviu de nada. Eles tiveram que começar de novo. Então você tem que estar preparado para, na hora que você fizer essa mudança, você tem que estar aprendendo novamente. Porque a única vantagem competitiva que nós temos hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque os paradigmas se mudam com uma velocidade tão grande que o conhecimento que nós temos vai ficando rapidamente obsoleto. Mas existe um ditado do Mark Twain que diz o seguinte: se o único instrumento que você tem é o martelo, todo problema você pensa que é prego. A nossa tendência é dizer, não, peraí, eu sei como fazer isso. Eu já fiz isso no passado. O meu pai fez assim. Seu pai fez assim, não quer dizer nada. Aquilo pode ter servido na época do seu pai, mas não necessariamente serve nos dias de hoje. Sabe que se eu tirar os problemas da sua vida, eu acabo com a sua vida? Se tirar os problemas do seu emprego, você perde o emprego. Se eu tirar os problemas da sua família, eu acabo com a sua família. A vida é um problema atrás do outro. O único pessoal que não tem problema é o pessoal que mora no cemitério. Assim mesmo eu tenho minhas dúvidas. O segredo não é você acabar com os problemas. O segredo é como você lidar com os problemas. Porque os problemas nos dão experiência. E isso é que é importante na vida. Depois que você morrer, depois que você transcender, depois que você mudar o seu endereço cósmico, quando você chegar lá do outro lado, eles vão lhe fazer duas perguntas. Primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Segunda pergunta, como que a sua passagem por lá melhorou o planeta Terra? Pra você responder a primeira pergunta, o que você aprendeu lá, quando dá tudo certo, você não aprende nada, não é verdade? Quando alguma coisa sai de errado, aí você aprende com o erro. Então os problemas são exatamente isso. As oportunidades de você aprender. Então, quando, por exemplo, o filhinho de papai, o pai não deixa o filho ter problema nenhum, o que acontece? Ele não fica preparado para a vida. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Você já escutou isso? Deixa eu lhe contar um problema que ocorreu comigo quando eu tinha 12 anos de idade e que foi uma situação crucial de mudança na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. E ela achou que eu tivesse roubado o cachorro. Então ela chegou para mim e disse, cadê meu cachorro? Roubou, não roubou, roubou, não roubou. Ela foi no posto policial, deu parte. Então veio uma intimação para que eu comparecesse lá. E o meu pai disse, chegou isso aqui para você. Eu falei, pai, o senhor vai comigo? Eu não, esse problema é seu. Ela tem 12 anos de idade. Não interessa, o problema é seu. Eu arrumei um tio, ele foi comigo, nós chegamos lá, comecei a discutir com um cabo ignorante lá e acabei voltando para casa com uma multa. Tinha que comprar um cachorro para a vizinha. Aí eu mostrei para o meu pai e disse, você vai comprar. O dinheiro vai sair do seu bolso. Eu tinha ganho meu primeiro dinheiro dando aula particular de matemática. Eu sempre gostei de matemática, eu dava aula particular. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu usei para pagar um cachorro que eu nem sabia que existia. Por muitos anos eu ressenti o meu pai. Primeiro, por não ter ido ao posto policial comigo. E segundo, por não ter pago a multa. Mal sabia eu que aquilo ali era um modo do universo me ensinar. Porque graças ao cachorro da vizinha que sumiu, que eu juro que não tinha nada a ver comigo, graças a isto, eu desencadeei um processo onde eu me tornei mais responsável, eu me tornei mais independente. Com 19 anos de idade, eu era praticamente financeiramente independente. Então isso alavancou a minha vida. Deixa eu mostrar uma outra experiência interessante do Japão, por exemplo. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje o Japão é a segunda potência do mundo. Quer dizer, um problema que foi a destruição com a bomba atômica foi um incentivo para a reconstrução do Japão. A Alemanha, hoje é a terceira potência do mundo, em 1945, também foi destruída. Então eu quero que você entenda que o problema é um modo de você evoluir. E os problemas que você tem são problemas linguísticos, são problemas de linguagem. Todo problema, quando aparece, ele traz consigo a semente da solução. Você diz, não, o meu problema não é de linguagem, eu tenho um nariz grande. Mas tem índio que cresce o nariz, estica o nariz para ficar bonito. É um problema de linguagem. Essa é a solução. É você entender que é um problema de linguagem que tem solução. A Prigogine foi um cientista que nasceu na Rússia e se criou na Bélgica. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Físico-Química. Ele tem uma teoria
a teoria das estruturas dissipativas, onde divide os sistemas no mundo em sistema fechado e sistema aberto. O sistema fechado tem entropia com o universo, e o sistema aberto tem sintropia com o universo. E ele usa o verbo to perturb. Ele diz que quando o sistema aberto, como é o cérebro, como é a linguagem, quando é perturbado, das duas uma, ou ele desintegra ou ele vai para uma escala hierárquica superior. Exemplo, você pega um menino de 14 anos de idade, numa cidadezinha no interior, traz para uma grande metrópole, nos primeiros 6 meses, das duas uma. Ou ele vira um paciente psiquiátrico por causa do estresse, ou ele se adapta à nova cidade, à nova metrópole e não quer mais voltar para a cidadezinha no interior. Provavelmente isso até aconteceu com você. Você veio de uma cidade menor, estudou numa cidade maior, não quis voltar. Mas para isso acontecer, você teve que passar por aquele momento de transição, por aquele momento de estresse, de adaptação na nova cidade. É para isso que o programa serve, é para perturbar o seu cérebro e permitir que você cresça, que você evolua, que uma uva, uma vez madura, nunca volta a ser verde. Você não volta ao que era. Só que as pessoas, de um modo geral, elas encaram os problemas do seguinte modo: tem que ter ganhador e tem que ter perdedor. Então a metáfora que eu quero apresentar para você nesse momento é a metáfora seguinte: você pode ser carpa, você pode ser golfinho, você pode ser tubarão. Quando você é carpa no mundo, é um indivíduo que acha que ele é vítima dos problemas. Ele é vítima da sociedade, o universo é escasso, não tem para ele, ou ele não joga, ou quando ele joga para perder, no máximo atrapalhar alguém ganhar. O tubarão já tem uma mentalidade diferente, apesar do princípio ser o mesmo, o princípio de escassez. Mas o tubarão pensa o seguinte: o universo é um lugar escasso. Só como não tem para todo mundo, eu vou defender o meu. Então ele faz o contrário, ele ganha, só que ele gera o sistema ganha-perde. E o terceiro componente da metáfora é o golfinho, que é um indivíduo que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista. Então eu posso resolver os meus problemas sem criar um problema para você. O golfinho, não sei se você sabe, tem o cérebro mais sofisticado do planeta. O cérebro do golfinho é mais sofisticado que o cérebro humano. Ele é capaz de manter 5 diálogos simultaneamente com os outros golfinhos, assuntos diferentes, na linguagem deles. E um golfinho, quando está estressado, ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. Ao invés dele ter infarto, ao invés de ter pressão alta, ao invés de ter reumatismo, ele cria. Ele usa a energia do problema para criar. Se você ensina um truque para o golfinho, ele faz o truque, você dá o peixe. Ele faz o truque, você dá o peixe. Ele faz o truque, você dá o peixe. Aí ele faz, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele vai para o fundo da piscina, no lugar onde ele está, e ele cria um truque novo que impulsiona você a dar o peixe para ele. Quer dizer, ele usa aquela energia do estresse para criar. É isso que nós precisamos aprender na nossa sociedade, porque os problemas não vão diminuir. Cada vez vai ficando mais complexo você viver. A complexidade e a ambiguidade mudaram para a vizinhança e decidiram ficar. Então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas, é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você, utilizando essa energia, você cresça. Chegando ao destino. Só que a estrada do sucesso está sempre em construção. O que conta não é a chegada, o que conta é a viagem. Ainda mais nesse processo aqui, que você chegou no final dos vídeos, você tem que começar novamente. Primeiro eu sugiro que você assista isso pelo menos 5 vezes. Pelo menos, o ideal seria até mais, mas pelo menos 5 vezes, para você incorporar na sua estrutura psicológica tudo isso. Porque essa história de que querer é poder, não é verdade. Querer é o começo das coisas. Você já imaginou, você entra numa quadra de basquete com regra de ping-pong, querendo ganhar o jogo? Você não consegue. Querer sem estratégia não adianta nada. Mas você está desenvolvendo aqui a estratégia. A estratégia de quem? De pessoas bem-sucedidas que já passaram por isto. E agora eu estou transmitindo isso para você numa bandeja. Então você ficou bem claro para você nesses vídeos que primeiro, você tem que sonhar mais. Porque você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Você tem que deixar a sua imaginação trabalhar e implementar aquilo que você imaginou. E é importante que você tenha referencial. Eles fizeram um estudo em Harlem. Harlem é uma parte de Nova York onde, se o seu carro quebrar ao meio-dia, você pode começar a rezar, porque alguma coisa de ruim vai acontecer com você. Pois eles fizeram um estudo, eles foram no 6º ano primário em Harlem, eles dividiram a classe aleatoriamente em 2 grupos, A e B. O grupo A teria o privilégio de, uma vez por mês, durante 6 meses, visitar downtown, o centro de Manhattan. E o grupo B ia continuar tendo aula naquele dia. Eles fizeram isso durante 6 meses, 6 visitas.
10 anos depois, eles fizeram uma avaliação se aquilo tinha tido algum impacto. Sabe o que eles descobriram? Que aquele grupo A, que teve o privilégio de uma vez por mês ir até o centro de Manhattan, saber como que um indivíduo bem-sucedido vivia, como é que um executivo tomava o café da manhã, como que ele ia trabalhar, qual que era o consultor, como é que era o escritório dele e assim por diante, esse grupo, primeiro, tinha mais gente estudando, tinha menos entrada na polícia, menos viciado em drogas e assim por diante. Você deve estar imaginando, mas como que é possível 6 visitas ser capaz de criar tudo isso? É porque eles criaram naquelas crianças de Harlem um referencial do que é ser bem-sucedido. Porque se você não sabe o que é ser bem-sucedido, como é que você vai criar? Vai criar de onde? Você tem que ter um referencial. E esse referencial nós estamos lidando nesses vídeos. Nós lhe mostramos, por exemplo, a importância da autoestima, a importância de você gostar mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. Nós mostramos a importância da comunicação. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico quando ninguém chega lá? O que adianta você ter conhecimento na cabeça se você não consegue se expressar? Não adianta nada. Nós mostramos para você a importância de você estabelecer metas, você criar sonhos, transformar sonhos em metas, transformar metas em realidade, e você harmonizar a sua vida tendo meta física, meta psicológica, emocional, meta social, meta financeira e assim por diante. Nós mostramos para você a importância da atitude. Otimismo sozinho não resolve, pessimismo atrapalha. Então é importante você perceber que tudo tem os dois lados, tem um lado positivo e o negativo. Você entendeu a importância da sorte, que não existe sorte. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Se você não estiver preparado, não adianta nada a sorte bater na sua porta. Se aparece, eu lhe ofereço um emprego de $100 mil por ano, você tem que falar alemão. Só que você não sabe falar alemão, a oportunidade está aqui, mas você não está preparado, que diferença que faz? Nenhuma. Mostramos a importância do trabalho, que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. E finalmente nós discutimos com você a importância da ambição. Ser ambicioso é um direito do ser humano. Então você vai decidir o que você precisa mais. Você precisa mais de saber estabelecer metas, você tem que colocá-las por escrito. Em 1953, eles fizeram um estudo na Universidade de Harvard. Todos os formandos de Harvard foram questionados. O que vocês vão fazer no futuro? A maioria não tinha a menor ideia. Uma pequena minoria tinha, uma minoria menor ainda tinha por escrito. Em outras palavras, 3% dos estudantes formando em Harvard em 53, eles tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20. 1973, 20 anos depois, eles reentrevistaram todos aqueles estudantes que eram vivos ainda. Sabe o que eles descobriram? Os 3% que tinham por escrito o que eles iam fazer, valiam mais financeiramente do que os 97% juntos. Além disso, tinham menor número de hospitalização, menor número de divórcio, etc. Eles ficaram tão impressionados com os resultados que eles acharam que esse grupo era mais inteligente, não era. Tiravam a melhor nota na escola, não tiravam. Vinham de família diferente, não vinham. Vinham de raça diferente, não vinham. A única diferença que fazia diferença é que esses indivíduos tinham por escrito o que eles iam fazer. Agora eu lhe pergunto, você tem por escrito o que você vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20? Sabe o que você vai dizer para mim? Eu não tive tempo. A coisa mais importante que é a sua vida, você não teve tempo de programar. Volte naquele vídeo onde eu ensino a você fazer aquela carta, tá lembrado? Aquela carta de 6 meses, onde você escreve com o verbo no passado, como se tivesse acontecido. Ou seja, você joga para frente 6 meses e escreve como se fosse naquela data, falando o que aconteceu nos últimos 6 meses. Isso vai fazer uma diferença enorme para você. E continue praticando tudo isso, porque quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Essa é a verdade. Está lembrado quando eu discuti talento? O que é talento? Ah, Deus, meu Deus, se eu tivesse talento. Você tem talento, você tem só que descobrir quais são os seus talentos. Agora, o talento, ele precisa de ser desenvolvido. Você pode ter o potencial. O pianista, ele tem o potencial de tocar piano, mas ele tem que passar pela escola. O dançarino, ele tem o potencial de dançar, mas ele tem que passar pela escola, ele tem que praticar horas e horas e horas e horas, até que aquilo se manifeste. Sucesso é a mesma coisa. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica de que da noite para o dia você vai ficar bem sucedido. Para você ficar bem sucedido é muito fácil. Você tem que fazer o que precisa ser feito.
Só que a maioria não se propõe a fazer o que precisa ser feito. Está todo mundo procurando uma fórmula mágica para se tornar bem-sucedido da noite para o dia. Isso eu não sei lhe oferecer. O que eu sei lhe oferecer é o seguinte: eu lhe dei as características da personalidade de um indivíduo bem-sucedido. Se você conseguir incorporar estas características na sua estrutura psicológica, isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Você vai passar a conseguir mais daquilo que você quer, seja o que for. Pode ser na área profissional, pode ser um melhor pai de família, para cada um é diferente. O importante é que você saiba o que você quer, o importante é que você se concentre no que você quer e não no que você não quer. Lembre-se do que eu falei: se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo, não é verdade? E eu gostaria de terminar tudo isso contando para você uma história que representa tudo isso que nós falamos. E a história é a seguinte: era uma vez, numa pequena vila da Grécia, vivia um sábio. Sábio este que era famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele soube responder. Um dia um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um passarinho, vou colocar nas minhas mãos, e vou para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. Então o jovem pegou o passarinho, escondeu nas mãos, foi para o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Este é o 5º vídeo que você está assistindo. Eu lhe dei muita informação. Essa informação pode entrar no ouvido e sair no outro, ou pode fazer uma profunda diferença na sua vida. Seja qual for o resultado, eu gostaria que você terminasse isso comigo, levando a seguinte mensagem para o resto da sua vida: o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Muito obrigado. Muito bem, eu estou muito feliz por todos vocês. Esse material contém 5 episódios, com ensinamentos compilados e editados com muita dedicação. Pratique os exercícios, persevere, busque forças para mudar sua vida. Fazendo aos poucos, você verá que é um conteúdo muito interessante, divertido e com muita sabedoria. Nós, da equipe Bem-Estar Espiritual, agradecemos a Deus por permitir que fosse possível alcançar cada um de vocês, e também agradecemos ao Dr. Laí Ribeiro por esse e tantos outros ensinamentos. Falando no Dr. Laí, aqui vem a nossa surpresa. Faremos um vídeo bônus com material referente a esse curso. Na próxima semana estará disponível aqui no canal Bem-Estar Espiritual. Vamos crescer juntos!